Oi, bom dia. Meu nome é Carlos Ernest. Eu vou falar na aula de hoje sobre o processo de independência entre Brasil e Portugal. Quero explicar os contextos e as questões que naquela época favoreceram ou prejudicaram esse processo, desenvolvendo sempre para vocês as questões fundamentais para esse acontecimento. Primeiramente, é importante saber que a época da independência do Brasil era então Reino Unido Federal e houve uma grande revolução no mundo com as guerras napoleônicas. Napoleão simplesmente com a invasão dos reinos, transformando os lugares em monarquias constitucionais, afetou profundamente o processo aqui no Brasil, porque até então a família real portuguesa acreditava em um reino absolutista. E o que acontece? No reino absolutista, o monarca governa por poder divino. E no resto do mundo, em geral, as monarquias estavam se desenvolvendo dessa maneira após as napoleônicas, os países tinham uma espécie de experiência no parlamento, com poderes ministros, então o poder do rei mais total, com cortes, com uma divisão maior de poder. Então o que acontece? Com esse novo parâmetro, Portugal chama o Dom VI, que estava governando aqui, e ele deixa o filho Dom Pedro I como modo de manter o poder sobre os territórios de Portugal e também, ao mesmo tempo, na esperança de que a sua família pudesse preservar essa forma de poder mais absolutista. O que acontece? Então, no primeiro reinado, Dom Pedro I estava funcionando dessa forma, governando como bem entendia, e Dom João VI é chamado a Portugal, e a ideia dos portugueses era chamar também, em seguida, o filho, para que pudesse submeter toda a monarquia portuguesa ao novo modo de governar, ou seja, ao modo do parlamento. Essas cortes chamam Dom Pedro e ele se recusa. Isso ficou conhecido como Dia do Fico. No momento que ele se recusa a ir a Portugal, porque ele mesmo disse que se sentiria um refém, seria um prisioneiro, como havia acontecido com o texto, ele acaba por permanecer aqui e durante esse permanecimento há o conflito, porque Portugal deseja que o Brasil se torne apenas uma colônia para nós usufruir das riquezas brasileiras, enquanto que essa maior autonomia que foi concebida como reino deveria ser retirada. Aconselhado pelos Bonifácio e com a ação muito importante da princesa Leopoldina, que foi o canal de comunicação de Dom Pedro com Dom Pedro e da Bonifácio da independência, é comunicado então a Dom Pedro que há um prazo para ele voltar, está sendo dado um ultimato. E eis que Dom Pedro, que estava de viagem para São Paulo, num episódio cômico que as pessoas até comentam muito em livros recentes de história do Brasil que problematizam essa questão, ele acaba fazendo uma proclamação de independência para receber essa correspondência. O que acontece? Tudo isso que acontece nesse período de 7 de setembro, o dia da independência, é uma questão histórica que tem sido muito revista e tem sido muito debatida ultimamente. E o que é esse debate?
Principalmente a questão da imagética, de como foi usada pela República posteriormente esse episódio da independência, como os governos populistas modificaram também mais, além de toda essa associação. Como vocês já sabem, essa questão de imagens e símbolos é muito importante para o desenvolvimento de uma república, de uma nacionalidade. E essas simbologias influenciam muito. Por exemplo, no caso de Tiradentes, né, que já lutava pela independência antes, os quadros todos o retratam como Jesus Cristo, é uma sacralização da figura de Tiradentes. E quando na verdade ele é representado de barba e cabelo comprido, quando na verdade ele, inclusive, ele nunca teve essa aparência em vida, não era normal mesmo com a prisão. Então, até porque ele era um barbeiro, além de tudo, né? Ele fazia a barba dos outros, os dentistas naquela época eram médicos, barbeiros, tudo isso, né? Que tinha essa fermentação. Então, o que acontece com relação a Dom Pedro? A mesma coisa, o episódio da independência e essa sacralização da independência como ato heróico e como atitude heróica de Dom Pedro I é algo que houve um momento na história em que era carregado de vários irretumbantes modos de exibição desse episódio. Por exemplo, o quadro mais importante da independência, que mostra a independência, ele é um quadro que foi plenamente quase plagiado, plenamente influenciado por um quadro que demonstra que mostra Napoleão com um cavalo branco levantando a espada em uma das suas batalhas. E o Dom Pedro tinha afeição por isso, então o pintor ao qual foi encomendada essa pintura mais famosa, ele agradava a essa ideia do império. A questão foi bem outra. Na realidade, nesse caminho do trajeto, o Dom Pedro estava passando muito mal, porque havia bebido água de uma fonte no caminho, eram poucas as fontes e muitas delas a água não era a melhor possível para se beber, e ele passava muito mal e estava tendo um mal estomacal realmente no momento da proclamação. Assim, isso é algo que contradiz essa coisa quase marmórea daquele momento, assim, né? Outra questão interessante, o grito Independência ou Morte não foi simplesmente um tipo de proclamação nombrado, foi simplesmente com poucas palavras, como é representado na filmografia do Brasil. A questão é que, como ele leu a carta, ele estava realmente alterado no estado. Ele era uma figura que tinha um humor que ia lá embaixo e lá em cima, alterava bastante. Então a gente sabe que ele estava tendo um momento nervoso, ele tinha muito receio de ser obrigado a ir para a Europa novamente. E então tem todo um discurso em vez de uma frase, apenas um frase, junto com a independência que ele dá aos seus comandados ali. É diferente do imaginário coletivo das pessoas. E são representadas muitas pessoas em volta, quando na verdade a independência aconteceu em um lugar praticamente vazio. Outra coisa com relação a quadros e representações é essa coisa heróica com guerra. Okay? As guerras pela independência houveram, sim, no Nordeste brasileiro, mas foi num momento posterior, além. E essa independência, ela, como era de interesse da Inglaterra, tinha sempre um olho aqui na América do Sul, como a gente vê com estados tampão como o Uruguai e como o Brasil, porque interessava a economia externa, aliás, da Inglaterra. Era interessante que não houvesse um desfecho que aniquilasse essa independência, porque a independência faria com que houvesse maior comércio, né, maior utilização do Brasil, em termos comerciais ingleses.
segundo lugar, Portugal era um credor da Inglaterra, assim, muito forte, então foi meio que pressionado a não ir contra, embora aqui Portugal não aceitava perder essa colônia. O que acontece? A Inglaterra tem um papel no fato de emprestar mercenários para o Brasil, para essa independência, emprestar dinheiro para eventuais batalhas e sustentar essa independência, enquanto que por um lado a Inglaterra faz isso para preparar se houver, especialmente na Marinha Britânica, que é fortíssima. Por outro lado, ela acaba entrando com Portugal numa espécie de acordo para tentar fazer com que essa independência se tornasse um fato. Isso acontece da seguinte maneira. De certa forma, o Brasil teria que pagar a Portugal uma espécie de indenização por ser independente, como se tivesse o fato de conquistar a liberdade autônoma como nação fosse algo extremamente negativo, assim, uma perda para Portugal. Então, o Brasil acaba pagando essa dívida e dinheiro todo esse que vai cair nos cofres da Inglaterra novamente, tendo Portugal apenas como atravessador, né? Isso, portanto, não satisfaz os portos. E por isso ocorre sim algumas batalhas no Nordeste. Essas batalhas são batalhas difíceis, são complicadas, mas o Brasil acaba levando vantagem, enfim. E a independência acaba tomando um ângulo diferente. Porque ao invés de, com suas próprias forças e através de uma soberania destacada, o Brasil obter a sua independência, já começa por influência externa da Inglaterra. Ou seja, desde o começo, quando a gente quer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, a gente tem que pedir ajuda externa. Foi assim primeiro com contato com Portugal, depois com a França, com a Inglaterra nesse momento exatamente, e hoje é com os Estados Unidos da América. A gente sabe que é assim. Então, o que acontece? Realmente, a questão que eu gostaria de pôr para debate é: nesse momento da independência, o que mais necessitava que se houvesse esse processo de transformar o Brasil em Estado independente de Portugal, ao invés de ser um reino apenas dentro da comunidade portuguesa, é a crescente elite brasileira que precisa de autonomia econômica. A crescente elite, especialmente elite paulista, que era fortíssima. Então, o que acontece? São Paulo e Rio de Janeiro, ali no centro do poder político da época, do Império Brasileiro, eles precisavam, no reino, precisavam desenvolver esse desenlace, e isso é um fator que conta. Eles precisavam de mais independência para poder ter mais lucro das operações que existiam com relação ao país. Segundo lugar, não era exatamente o que Dom Pedro desejava, um rompimento com Portugal, né? Porque ele era português, não era brasileiro. E era português da mesma família real que era a família real, afinal de contas, da metrópole. Então, o que acontece? Na questão da independência, inclusive do dia do Chico, como foi comentado anteriormente, Dom Pedro I asseguraria o poder português no local, porque é uma independência e não é. Fica independente, mas ao mesmo tempo a nação que tem maior influência sobre o Brasil continua sendo Portugal, juntamente com a Inglaterra. E o que se deve ver também como contexto de independência, que é uma independência tardia, né? Visto que as nações vizinhas aqui, de colonização espanhola, haviam feito a independência e se tornaram repúblicas, né? E isso afilou-se, o Brasil continuou junto, se utilizando da escravatura, inclusive, né? E continuou como uma nação quase continental, graças a essa independência, mas ao mesmo tempo ele se transforma futuramente em império, em vez de uma república.
Então, era como se fosse um modo de manutenção desse poder real, essa independência. Não é uma dependência revolucionária realmente. Ela é, na verdade, apenas uma mudança, um destaque, uma mudança econômica. E a discussão seria essa. Com esses contextos de influência externa, com a preponderância sempre do papel econômico das elites, hoje, na nossa vida, a gente pensa o que é ser uma pessoa independente, o que é ser um país independente. Então, esse é o questionamento que eu poria aos meus alunos num amplo debate em sala de aula. Né? Esse projeto de debate dividiria a turma em 2 grupos grandes, né? Com 4 representantes, 2 de cada grupo, né? Que poderia haver uma certa liberalidade desses 2 grupos divididos em escolher seus representantes para conduzir esse debate, e depois com uma votação de quem teria, do ponto de vista particular de cada aluno, teria maior levado vantagem nas exposições de seus argumentos, ou seja, de quem teria razão sobre esse debate, e se ambos têm razão, aproveitando os pontos importantes também, ressaltando o que se aprendeu com esse debate. O debate seria baseado sobre uma ordenativa de como se obtém independência, como foi o processo de independência do Brasil. Esse processo, será que o Brasil é realmente um país independente? Se pode dizer que nós somos independentes? E por que a independência tem que ser norteada sempre por fatores financeiros, monetários, econômicos? Onde fica a filosofia nisso? Onde fica o estudo da história? Onde ficam as ideias, o mundo das ideias que as pessoas têm independência? O que as pessoas pensam independência? O que é ser independente? E o que esses alunos fariam para que futuramente a nossa nação fosse realmente independente? Então, essa contextualização seria bem aplicável junto próximo às possibilidades literárias de independência do Brasil, até para uma melhor reflexão, né, da turma. Eu acrescentaria um incentivo, pelo menos um ponto no mestre, alguma coisa importante para incentivar, e daria um jeito de agir nesse debate como uma espécie de não de moderador, mas de facilitador do desenvolvimento do debate, para que ele corresse de uma forma interessante. Levaria um data show, e enquanto daria essa aula expositiva que estou dando agora, eu no data show apresentaria as obras em destaque, tanto pictóricas quanto até no cinema nacional ou em livros sobre a época da independência, inclusive em novela, né, que está sendo abordada atualmente, sobre isso, sobre as visões de como ocorreu o episódio, e poderia aproveitar esse momento, né, para discutir a história crítica, né, já nessa época, como as crianças deveriam ver de uma maneira consciente, sem anacronismo, os ocorridos históricos, como melhor utilizá-los e como não aceitar prontamente todas as imagens e ideias que se tem com relação a isso, mas ao mesmo tempo não descartar totalmente os pontos de vista antagônicos, tanto na visão da história quanto na interpretação pessoal das coisas. Penso eu que essa aula teria como principal apêndice ou fator a questão de ser um despertar para um interesse literário também nisso, porque eu poderia inclusive começar a aula já deixando
pronto no quadro, uma bibliografia para acesso futuramente e propondo também a poder sugestionar obras como Laurentino e autores como Laurentino Gomes, que são interessantíssimos. É isso. Creio que ficaria bem interessante esse projeto, até seria de bastante valia nos dias de hoje, não apenas como uma aula singular ou como uma aula separada, mas dentro de um contexto de projetos a longo prazo, para continuar trazendo os educandos para um mundo que não seja apenas visto passivamente, mas como